Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast R3K, Sua Saúde e Nossa Especialidade. Eu sou Renato Kifuri, pediatra, infectologista. Estou com minha parceira aqui, Rosana Richman, infectologista. E hoje o tema, não podia ser diferente no mês que nós comemoramos o Dia Mundial das Doenças Raras. O dia 29 de fevereiro é o Dia Mundial das Doenças Raras, não é à toa que essa data foi escolhida. E quando a gente pensa em doenças raras, que na verdade elas são raras, por isso tem essa denominação, mas como nós juntamos toda a população, são mais de 6 mil, 8 mil doenças raras incluídas nessa classificação, nós temos aqui no Brasil mais ou menos 13 milhões de brasileiros que vivem com alguma doença rara, que tem um impacto enorme na sua saúde, na sua família, no seu desenvolvimento. Então, nós temos a honra e o prazer hoje de estar conosco, talvez uma das maiores bandeiras, maiores autoridades em doenças raras aqui no Brasil, Tony Daher. Tony Daher, ele é fundador da Casa Hunter, seu presidente, inclusive, preside a Febra Raras, a Federação Brasileira das Doenças Raras. Tony, que prazer estar com você aqui. A gente já se conhece há algum tempo, mas trazer você aqui para nós é um motivo de grande prazer. E, Rosana, vamos dar as boas-vindas para o nosso Não, convidado, mas né? nem, né? O Tony eu não o conhecia, a gente acabou de se conhecer e já posso adiantar para vocês que é uma pessoa incrível e faz um trabalho incrível e é isso que ele vai contar para nós. Então eu já começaria, Tony, dando as boas-vindas e queria que você contasse um pouco para nós como é que surgiu isso, como é que surgiu a Casa Hunter. Conta um pouco da tua história para a gente entender como é que você se envolveu tanto nesse assunto. Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado, Renato, pelo convite. Eu sou admirador do seu trabalho, sou fã teu. Rosana, te conhecia agora, mas eu já sei do teu trabalho. É uma honra estar aqui para conscientizar e falar um pouco sobre as doenças raras que são responsáveis da maior mortalidade infantil abaixo de 5 anos de idade. E muitas das pessoas não conhecem, né, esses fatos. A verdade, Casa Hunter surgiu como a luta de pai a mãe, primeiro, para diagnosticar um filho, né, que é meu filho Anthony. Nós demoramos em torno de 3 anos e meio para poder chegar a um diagnóstico certo, né? E foi rápido isso, E hein, foi Tony? rápido, porque a média de diagnóstico no Brasil, hoje, o average, é 5 anos e 4 meses, né? O average, né? Então, a gente conseguiu realmente em tempo rápido, com todo o recurso que a gente tinha, mesmo assim demorou muito. A gente procurava os melhores médicos, tínhamos acesso aos melhores, mesmo assim foi muito difícil. Tony, foi você ou a Fernanda, sua esposa, que percebeu ou foi os dois Os dois juntos? juntos, porque a gente atua junto, a gente sempre era muito preocupado e era uma criança muito bem cuidada, né? Que ia no pediatra de 15 em 15 dias, normalmente isso não acontece. O pediatra do meu filho era pediatra da minha esposa, olha a experiência que ele tem. E a gente era tão preocupado que levava ele de 15 em 15 dias e falava, não, uma criança ultranutrida, esses atrasos, ou ele tem mão grossa, ou cabeça maior, puxou vô, puxou. Sempre assim, nunca pensa fora da casinha. Uhum. E isso que a gente precisa conscientizar, né? Não é porque ele estudou pediatria, ele tem a obrigação de conhecer as doenças raras, Claro. especialmente as genéticas. Então, isso é um assunto que a gente tem que trabalhar políticas públicas, né, para poder inserir, né, esses cursos dentro. Capacitação, né? Capacitação é fazer cursos de genética, né, tempo inteiro, e ter faculdades também de genética, porque nós estamos caminhando numa mudança radical, né, chamada era da medicina de precisão, das terapias avançadas, onde até as doenças comuns serão tratadas via essas terapias avançadas, terapia gênica, terapias celulares. Então, a necessidade de entender das doenças genéticas virou uma obrigação, não apenas um Não. curso a mais. E A hoje, gente- com os novos recursos que a gente tem em termos de inteligência artificial, em termos de todos os recursos, é claro, é o que você falou, nós médicos, a gente tem que pensar fora da casinha. É claro que a gente não conhece, ainda mais eu como Claro. infectologista, a gente não conhece essas doenças, mas... E
Não, eu acho que assim, a gente, só para quem está nos contextualizar um pouco, doenças raras são aquelas que são classificadas ou denominadas pela própria Organização Mundial de Saúde, aquelas que ocorrem 65 casos para cada 100 mil habitantes. Que não ultrapassa os Que 65 não ultrapassa, para cada 100 exatamente. mil habitantes, Perfeito. ou 1,3 para cada 2 mil, Exato, né, esse é o indivíduo. número. Né? Esse é o número, mas 80% delas são de origem genéticas. Genética, Então, sim. se queremos classificar hoje as doenças raras catalogadas, tem em torno de 7 mil de origem genética e 2.114 de origem não genética. São 9.114 catalogadas hoje. O tratamento para isso medicamentoso não ultrapassa 3%, muito pouco. É claro, para os próximos 5, 10 anos, vamos conseguir tratar mais de 20%, porque as novas tecnologias estão aqui, as pesquisas avançaram muito nos últimos 20 anos, né? Só que não dá para trabalhar somente as pesquisas sem trabalhar o ecossistema em geral de doenças raras. Preciso olhar o financiamento, preciso olhar a capacitação, preciso olhar a criação de centros adequados a diagnosticar de uma forma rápida, né? E atender de uma forma qualificada e ter um programa de manejo correto, né? Porque as doenças raras são doenças multissistêmicas que necessitam, né, de um amparo de uma equipe multiprofissional, mas que atua de uma forma interdisciplinar. Hoje, o que acontece no dia a dia? Até ele chegar num especialista leva 2 a 5 anos. O paciente está na fila. Nós atendemos na Casa dos Raros, Porto Alegre, primeiros pacientes do Estado, porque a gente fez convênio com o governo do Estado. Primeiros 6 pacientes chegaram numa segunda-feira, eu não posso falar nome por sigilo, Claro. estavam na fila 4 anos e 6 meses para primeiro atendimento. Isso é crime. É crime quando a gente permite que uma criança que está se degenerando dia a dia, perdendo tudo, né? Ela pode morrer antes de 5 anos de idade, porque 30% morrem antes de 5 anos de E idade. sem diagnóstico. A maioria sem diagnóstico. E quem está gastando nisto? O SUS. Está gastando dinheiro à toa, porque eles se internam, às vezes ficam morando no hospital SUS, tratando consequências sem entender da causa. Tony, eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto do diagnóstico, né? Eu acho que antes de falar das terapêuticas e dos avanços que vêm por aí, nós temos um programa, a gente lembrou isso, né? 80% das doenças têm causa genética, às vezes pode ser causa infecciosas, ambientais, mas 80% é causa genética. E a gente tem lutado para ampliar a nossa triagem neonatal, ou seja, o exame do pezinho, né? O Exato. chamado exame do pezinho. O exame do pezinho hoje detecta meia dúzia de doenças no SUS, né? Claro que nas maternidades privadas é oferecido para quem pode pagar uma ampliação de até 50, 60 testes para doenças congênitas. E há uma grande desigualdade no país. Enquanto São Paulo, né? Porque o exame do pezinho é um exame de triagem. A gente colhe lá uma gotinha de sangue do pé do bebê, examina lá. Se ele vem alterado, precisa de uma confirmação. Depois dessa confirmação, precisa ser encaminhado para o centro de tratamento para depois. Ou seja, quando a gente vê estados como São Paulo, que acaba tendo uma cobertura em torno de 80%, 90% daquele que colhe, recebe o resultado e é reconfirmado, tem estados brasileiros que não fazem nem a primeira parte. Exato. Nem faz o primeiro exame, muito menos convoca e muito menos confirma. Então, nós temos uma grande desigualdade nesse país e nós estamos falando de doenças, como você falou, que faz toda a diferença. E, de novo, né, quem é o mais pobre, quem é o menos favorecido, acaba tendo mais atraso no diagnóstico. Sem dúvida. Então, o que você enxerga, caindo nessa questão do diagnóstico? A legislação está aí, que é para implantar. O que falta, na verdade, no SUS para fazer uma triagem neonatal adequada, homogênea, igualitária nesse país? A verdade, falta um plano nacional de doenças raras para acesso. Quando a gente fala de acesso, não apenas acesso a tratamento medicamentoso, porque só a minoria que vai ter tratamento medicamentoso. A primeira coisa, acesso a um diagnóstico precoce. Perfeito. Que via a ampliação da lei, né, se for implementada, a gente está trabalhando, pressionando, via várias sociedades para poder implementar quanto antes, e parece vai ter essa implementação nos próximos 3 anos. Isso mudará radicalmente a história dessas doenças, porque uma vez você tem diagnóstico, você tem norte, né? Claro. Como vamos trabalhar? É claro, isso sozinho não vai resolver o problema,
Porque se você não monta uma infraestrutura após a confirmação do diagnóstico, para onde será encaminhado para de uma forma rápida e ter um tratamento adequado, quando falo tratamento e manejo, você melhora muito a qualidade de vida, independente de medicamento ou não. Às vezes é só a exclusão da dieta, Exatamente, às vezes é só uma coisa obrigado, simples, né? você falou tudo. Às vezes uma maisena se compra no mercado resolve o problema de muitas doenças, né? Exato. Então não é sempre, tem Caríssimos esse medicamentos, tabu, né? caríssimos, que tem meia dúzia de medicamentos, são caros, são. Mas não é isso tudo doenças raras. Doenças raras precisam de atenção, são degenerativas, progressivas, multissistêmicas, então precisam de um trabalho focado nelas. Não adianta ele chegar na pediatria, por exemplo, a pediatria fala, olha, você está com suspeita, vai na fila da genética, fica 2 anos, chega na fila da genética, mas Colhe o exame e demora mais 6 meses. você precisa ortopedista, você precisa fono, físio, você precisa cardiologista, você precisa neurologista. multidisciplinar. Leva anos para passar até ele chegar a ter um plano de manejo. Ele ou já morreu ou degenerou de uma tal maneira que não consegue aproveitar mais tratamento. É isso que paga a conta maior. Volto a falar, o Sistema Único de Saúde. Então, nossa obrigação é trabalhar junto com o sistema para evoluir nesse sentido, para colocar uma gestão melhor, para mudar o olhar e a maneira de gerir isso dentro do sistema. É ter locais especializados em atender, em cuidar. Tipo câncer, em cada esquina você tem hoje um centro para tratar oncologia. Tá? Estamos falando de doenças raras, muito mais complicadas que o câncer, né? Sim. Por que não temos centros adequados para isso? Como pode fazer, colocar ela na margem das outras doenças? Eu estou muito curiosa para saber sobre a Casa Hunter, certo? E sobre a Casa dos Raros em Porto Alegre, que o Renato já conheceu, eu não conheci. Então, por favor, fala para nós como é, qual é o objetivo, como vocês... Ou seja, dá uma geral. Aliás, a luta para diagnosticar meu filho me abriu os olhos para um mundo totalmente diferente. Diferente não apenas para mim, que era leigo na área de saúde, mas diferente até para a maioria dos médicos que não conhecem as doenças genéticas raras, Que né? idade está seu filho hoje? Hoje tem 14 anos, isso porque é um desafio, porque o médico que diagnosticou falou que não ia passar de 10 anos. Chama Então, Tony. Chama Anthony Tony também, né? É. Então, decidi, junto com alguns especialistas na área, geneticistas, né, farmacêuticos, advogados, empresários, fundar a Casa Hunter. Não, o propósito dela é para mudar e melhorar o cenário das doenças raras no país. E como fazer isso? Conta por que chama Hunter. Casa Hunter, porque o síndrome do meu filho é síndrome de Hunter, o mucopolissacaridose tipo 2, mas Hunter é caçar as doenças. Então a gente não trabalha apenas com síndrome do Hunter, com todas as doenças raras. Por isso a gente achou que nome legal, né? Caçar as doenças, Caçar, né? né? E para isso, para você avançar no cenário, você tem que aprender, entender aonde estão os gargalos no Brasil. Seja na área regulatória, seja na área de pesquisa, seja na área de capacitação, de criar políticas públicas, né? De acesso, de ter centros. Tudo isso começamos a trabalhar para a criação do ecossistema. Então a Casa Hunters trabalha em todos esses nichos, todos, né? Para poder chegar a um Brasil, primeiro mundo, pelo menos na área de doenças raras. Então a gente trabalhou, completamos 10 anos de trabalho, somos responsáveis de trazer a maioria das pesquisas em doenças raras no país, doenças raras genéticas. Somos também responsáveis em fazer várias resoluções, né, na área de doenças raras, ajudar nos fast track, etc., seja a Conep, seja a Anvisa. Somos responsáveis de aprovar, né, de trabalhar para a aprovação, a FEBRARAS, que aprovou o projeto de lei, atuação no Congresso ampla, projeto de lei da ampliação do teste do pezinho. Acabamos de submeter agora, em dezembro, um novo projeto de lei chamado Lei Anthony Daher, que vai obrigar todos os centros no país, seja na área pública ou privada, quando tem um paciente com suspeita de doenças raras, a ser atendido naquele centro até 60 dias. Então, isso também pode mudar bastante a jornada do paciente para poder encurtar essa jornada, que hoje está insana. Como né? a lei do câncer, recentemente. Como a lei do câncer. Exatamente. Exatamente. Então, precisa isso para as doenças raras. Nós temos que resgatar a dignidade dessas famílias, desses pacientes. Porque hoje a mãe que espera anos vendo o filho dela morrendo e ela está sem trabalhar porque ela larga, ela pode ser médica, pode ser o que for, ela não consegue, ela tem que cuidar do filho. Mesmo ela tendo babás, mesmo ela tendo ajuda, ela tem que estar lá 24 horas por dia. Não é fácil cuidar de uma criança com doenças raras. E a ideia da Casa dos Raros em Porto Alegre? A Casa dos Raros, mais uma ponta nesse ecossistema, porque não adianta você falar
eu tenho uma lei para a ampliação do teste do pezinho, tenho agora diagnóstico, quem vai tratar? Como vai tratar? Qual é o modelo? A nossa experiência na Casa dos Raros, que vai completar 1 ano em março de inauguração, que o Dr. Renato esteve lá. Nós atendendo paciente SUS, desde primeiro call, inscrição dele na Casa dos Raros, até o diagnóstico, a média de diagnóstico que hoje leva no Sistema Único de Saúde, 5 anos e 4 meses, na Casa dos Raros, no primeiro ano, conseguimos diminuir ela para 41 dias. 41 dias. Nem que seja daqui, quanto a gente vai atender muito mais pacientes, nem que seja 2 meses, 3 meses, 5 meses, ainda é muita diferença entre o atual hoje. O average, estou falando, a média, né? Claro. Então, isso que precisa ser feito. E dessa maneira, nós vamos poder gastar menos, atendendo muito mais e com qualidade. Igual hoje, infelizmente, o sistema... segmento dessas crianças também é feito lá. Feito lá. Fisioterapia, Tudo. A equipe atendimento, multidisciplinar. fono. Quando ele chega na Casa dos Raros, ele já chega, já sabe com qual profissional vai passar naquele dia, qual exame vai fazer naquele dia. Quanto E é o fato marcado. de estar em Porto Alegre, isso não dificulta um pouco a logística? Vocês pensam em, eventualmente, fazer polos pelo país? Exatamente. O que acontece? Lá começou o primeiro projeto piloto, que inclui pesquisa clínica, salas limpas para manipulação de terapias avançadas, capacitação, inclui tudo aquele projeto. Lá é o primeiro. Agora, o paciente que chega da outra região para nós, né? O que acontece? Depois que feito o plano de manejo, ele volta para o local onde é atendido. Naquele local, se eles não conhecem as doenças, não sabem lidar com essas doenças, nossa equipe, via telemedicina, ele se expor para capacitar aquele time, para dar seguimento ao plano de manejo. Plano terapêutico que proposto. E sempre, uma vez por ano, tem que retornar, tem que ter esse acompanhamento, o segmento da Casa dos Raros. Senão você não vai ter dados, você não vai conseguir entender a história verdadeira das doenças, não vai conseguir realmente fazer pesquisas de melhoria, né, nesse assunto. Enquanto a gente não enfrenta as doenças raras dessa forma especializada, não vamos chegar a lugar nenhum. O problema do manejo, né? Inclusive, nós publicamos recentemente um guia de vacinação para o paciente com doenças raras, né? Exatamente. Claro que nós estratificamos, a Casa Hunter nos apoiou, a turma do Maurício de Souza também. Foi um trabalho lindo, né? Tá no site da Sociedade Brasileira de Imunizações, porque algumas dessas doenças cursam com deficiência imunológica, com acometimento de alguns órgãos e sistemas que tornam essas crianças, em geral crianças, né? Mais suscetíveis a algumas doenças preveníveis, evitáveis por vacinação. Sem dúvida. Você tocou no assunto, Tony, que eu queria que depois, Rosana, que você contasse um pouco da tua experiência na Amazônia. Eu sei que você tem um caso de doenças raras na Amazônia, mas antes disso, você tocou no assunto que eu acho importantíssimo. Você falou da família, né? Como isso impacta a qualidade. E nós tivemos o prazer, você está sempre com a tua esposa e cuidando do Tony por aí, a Fernanda. Como isso mexe com a família? Eu quero que você traga um olhar humano para essa situação. Claro que a criança, o diagnóstico, o tratamento, mas como funciona a dinâmica de um casamento, a dinâmica de pais que trabalham, como é que se estrutura os pais de uma família de raro e somos todos raros, né? No final das contas. Sem dúvida. Olha, muito boa a sua pergunta. Porque nós fizemos uma pesquisa na Febre Raras com 500 famílias que vivem com doenças raras. Constatou que 72% das mulheres são solteiras hoje, porque os maridos largaram, infelizmente. Infelizmente. Quando descobriu que tem essa doença incapacitante, 72%. Isso é comum para síndrome de Down, isso é como a gente vê, faço pediatria faz 30 anos. Para você manter o casamento, você precisa de ter muito amor, muita maturidade, e amor em primeiro lugar. Claro. Amor para a família, amor para os filhos, porque isso é ter essa responsabilidade. E mesmo o homem trabalhando fora tem que lutar junto. Eu sempre fui, desde o início, com tudo, com minha esposa, com o Anthony, em todos os médicos, até hoje eu fui buscar todas as pesquisas, eu faço tudo, independente do meu trabalho. Hoje me dedico voluntariamente 95% do meu tempo à Casa Hunter, à Casa dos Raros, à Febre Raras, e minha empresa está lá funcionando, longe, mas o que mais importa é isto. O amor é a vida. É o propósito. É o propósito. 90% das pessoas são felizes e não sabem. Não sabe. É isso. O que é a felicidade? Brigam por nada, especialmente por dinheiro. Todo mundo briga por dinheiro, irmão com irmão, filho com o pai. Eles não sabem quanto vale ter um filho ou uma filha com saúde.
Não isso. sabem que ter uma noite de sono normal. Eu não tenho uma noite de sono normal. Porque eu levanto, a minha esposa levanta 3 vezes por noite para ver se está tudo bem. Não existe. Quando você tem amor para teu filho, você não consegue. Você vive a vida dele. Vive e tenta achar dentro dessa vida que você tem, que muda totalmente, Claro. tenta achar tempo para você e tua esposa um apoiando o outro. Claro que não é fácil. Sim. Porque acaba 90% da vida do casal ali. 90% acaba. Você não tem como ir fazer um cinema, porque ela não vai largar, mesmo tem babá, mesmo tem tudo, ela não tem a segurança de deixar com outras pessoas. É instinto materno. Instinto materno. É isso. Mas quando você fala, deixa, vamos, é muito difícil. Eu conheço muito difícil. o casal, conheço essa história, mas eu acho que é importante esse relato porque faço consultório de pediatria faz 30 anos. Isso que você contou só coloca números em cima de uma impressão que a gente tem há muito tempo. A criança que nasce com uma síndrome genética, a criança que tem um problema de saúde, muitas vezes essas mães são solteiras, essas mães, o casamento vai embora. Então é uma luta que é muito bonito ver a história de vocês. Né? Obrigado. Isso, o teu relato me lembra, de novo me remete à Amazônia. A gente faz um projeto social todo ano, há 13 anos, é um projeto social com a população ribeirinha na Amazônia, Doutores das Águas, e eles são felizes, muito felizes, vivendo com aquilo que eles têm na floresta. Então a gente volta para São Paulo e fala, gente, é tão, em teoria, tão simples ser feliz, a gente precisa de tão pouca coisa para ser feliz. E teve um episódio que eu estava no barco e atendi uma família com vários filhos e o irmão mais velho não tinha vindo à consulta, 28 anos, não tinha vindo à consulta, porque ele não tinha condições de vir à consulta, porque toda noite ele dormia na rede e chegava uma certa hora, ele tremia todo e se urinava. Esse é o relato que eu recebi. Eu, logicamente, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, bom, eu preciso ver esse paciente. Claro. Onde ele mora? Ele mora do outro lado do rio. Eu falei, não tem problema. A gente pegou uma voadeira, que legal. Fui lá com a nossa equipe e fomos até a casa dele. Primeiro, o cenário da casa dele é tudo, você pisa tudo em tábuas, né? Porque o rio está embaixo, as palafitas, para você poder chegar na casa dele. Bom, foi a primeira vez na vida que ele tinha visto um médico. E é não é uma criança, é alguém de 28 anos, que eles chamam de criança, porque ele tem a estatura baixa, ele tem, morfologicamente, né, o fenótipo dele é um fenótipo que, a hora que você olha, você fala, não, óbvio que tem alguma coisa por trás disso, alguma doença genética, doença etc. de depósito. E a gente, olhando, ouvindo a história, ou seja, ele estava convulsionando toda noite, por isso que ele tinha toda aquela... Nunca tinha sido feito o diagnóstico de uma mucopolissacaridose. Então, é algo que, quando a gente ouve, por exemplo, a Casa dos Raros em Porto Alegre, eu estou falando de um caso que é num rio, no sul, extremo oposto do país, do Amazonas, totalmente distante de qualquer outra cidade. Estou falando muito distante de Manaus, inclusive. Sim. Eu tenho muita dificuldade, na prática, de imaginar alguma coisa diferente. E creio que essa pessoa, esse paciente de 28 anos, perdeu 28 anos para poder fazer um diagnóstico e, eventualmente, poder fazer alguma terapia. Quando você vê, e eu mostrei para você a foto, você já vê que é um caso, do ponto de vista de evolução da doença, muito mais avançado. Essa é a realidade de muitos locais do Brasil. Uma pena. Isso precisa mudar. O Brasil, falta alguma coisa de estrutura, vamos dizer assim, não de investimento, de focar, de saber como investir, aonde investir, daquilo que tem prioridade. Agora, se tem um jogo de futebol, investe na hora, em 10, 15, 20 estados, né? Uma Copa do Mundo? Uma Copa do Mundo, investir 1 bilhão. Agora, vai investir na infraestrutura para ter medicamento, exames que chegam nessas pessoas, nessas áreas. Não, isso não é prioridade. Então, eu acho que num país tamanho Brasil, se a gente não investe de uma maneira, né, visando a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde e também sem fugir, né, do avanço tecnológico da medicina, porque podemos fechar a porta, né? Claro. Podemos fechar a porta, não queremos, né? Então vamos ter problema sério, porque não é possível um país
acima de 200 milhões de pessoas, importar todas as tecnologias. Precisamos investir na estrutura brasileira, nas pesquisas brasileiras, incentivar a pesquisa, incentivar tratamentos, patentes brasileiros, né, para a gente ter, a médio e longo prazo, sustentabilidade e dignidade para a população, porque a pessoa que não tem saúde não tem dignidade hoje. É isso aí. Nós, infelizmente, estamos caminhando para o fim, mas eu não podia deixar de te ouvir também sobre isso, Tony. Eu acho que você passou rapidamente sobre esse assunto, falando da questão do financiamento, né, do diagnóstico, do tratamento, da assistência. Grande parte, obviamente, dessas doenças raras são baratas de tratamento, são simples, às vezes exclusão de dieta, mas hoje os avanços da medicina nos disponibilizam medicamentos de altíssimo custo, muitas vezes, para doenças que são raras, como o nome já disse. E a discussão, vamos dizer, a colocação que muitos fazem, mas eu vou gastar milhões numa criança enquanto nós temos uma deficiência tão grande, com esse mesmo dinheiro eu salvava mais vidas. Conversa com a gente sobre isso, Tony. Olha, como é que a gente eu acho assim, olha para esse lado, né? Que a gente, obviamente, não estou discutindo a vida a saúde de nenhuma criança em especial, estou dizendo a sustentabilidade do sistema. Com razão. É claro que a gente não discute que a vida não tem preço. Exato. Né? Não tem preço. Mas antes de falar de sustentabilidade, eu tenho que falar de programa de doenças raras a nível nacional. E a parte de tratamento medicamentoso é uma parte pequena dentro desse conjunto grande. Exato. Né? E hoje, se vou calcular quantas pessoas, quanto o SUS está gastando, ainda não tem um estudo. Nós estamos tentando fazer, não é fácil. Quanto eles gastam milhares e milhões de dinheiro jogado fora sem ter resultado. Porque essas crianças que estão morrendo, milhares, antes de 5 anos de idade, com doença rara, eles estão gastando dinheiro SUS, mas sem resultado. Não tem inclusão social, não tem nada, porque não tem melhoria. Não, né? E morte de criança significa um custo muito maior na expectativa Exatamente. de vida, né? Não é diferente de um idoso. Exatamente. Né? Então, quando eu vou colocar também algum tipo de financiamento e conta, eu sou obrigado, né? Eu sou obrigado a colocar esses cálculos junto, fazer esses cálculos. Além disto, hoje falam muito das terapias avançadas, custa $2 milhões para cada paciente, $3 milhões. Nós temos um projeto com a UPenn, Universidade da Pensilvânia, e com Fiocruz, a gente que trouxe para o país, né, que consegue fazer para o SUS aqui por $300 mil. E ainda pode pagar em 2 anos, 3 anos e cura. Acabou. Acabou o problema ali. Em várias doenças raras. Então, o custo você tem alto quando um país importa tudo. Claro. Quando um país começa a trabalhar pesquisa aqui, produção aqui, fica muito mais barato. Só que para isso não adianta eu tentar resolver um tipo, 2 tipos, 6. Eu tenho que ter um plano de ação, de capacitação, e tenho que mudar o modelo, ter hospitais da Casa dos Raros. Começamos com o projeto piloto Porto Alegre. O próximo, nosso projeto vai ser o Hospital Casa dos Raros aqui em São Paulo, que será o primeiro do mundo. Isso vai mostrar para o governo que com menos dinheiro vamos atender melhor e muito mais, e vamos poder, com pesquisa, economizar bilhões e bilhões para o governo. Só que precisamos do incentivo certo. De jeito que está a situação, vamos jogar em cima dos outros, isto nunca resolve. Fugir do problema não resolve o problema. Sem dúvida. Tá? As tecnologias, claro, igual o Exoma, quando começou, você lembra? Sim. Quando começou o Exoma, o sequenciamento genético, custava 18 a 20 mil reais. Hoje você faz por 2 mil reais. Daqui 3, 4 anos você vai fazer por $200 no máximo. Popularizar o exame. Concorda? Então, Perfeito. tudo que começa é caro. Só que se a gente enfrenta, capacita e nacionaliza, que precisamos nacionalizar, não precisa tudo, mas algumas coisas, ou fazer joint venture, parceria com algumas O indústrias. acesso é mais fácil e o custo cai. Exatamente, tudo cai. Mas para isso, precisa ter um programa nacional que atende o ecossistema, tudo, falando de diagnóstico, capacitação, tratamento, centros adequados, tudo junto, ter um orçamento anual para isto, e depois você vê se precisa de financiamento a mais. A mais, adicionais. Mas enquanto você não monta, não tem nem a estrutura mínima. como vou financiar o quê? Vou mandar dinheiro para onde? Exato. Aquilo que não deu certo? Exato. Não adianta. Tony, acho que a gente só tem a agradecer, viu, Tony? A Rosana Eu aprendi disse um bem. monte hoje. Uma aula hoje que nós tivemos aqui de cidadania, uma aula que nós tivemos aqui de carinho e amor às crianças, uma aula aqui que nós tivemos, e por que não, de doenças raras também. Muito obrigado. É um prazer, Tony, a convivência com você. Eu acho que quem conhece, quem senta 10 minutos com o Tony, se encanta pela paixão dele, pelo
pelo propósito de vida que tem, pela encantadora família que ele tem. E convido todos que nos assistiram aqui a acessar as redes sociais da Casa Hunter, @CasaHunter, o site, todas as outras redes sociais que podem ser acessadas. E o nosso, né? O @R3K também está no ar, com nossos tocadores de podcast, o Instagram da doutora Rosana, @Rosana Richman, @Renato Kifuri. Tony, eu queria só te agradecer demais, né, Rosana? É um prazer, foi uma alegria estar com você aqui, de verdade. Parabéns, eu Muito só posso te dar os A parabéns. gente tem muito orgulho por de esse ter amor. brasileiros como Sem você dúvida. e ao nosso lado. Muito Primeiro, obrigado. a honra é minha, o prazer é tudo meu, de verdade, por essa oportunidade tão importante, porque só assim que a gente pode, talvez, que está nos assistindo, tem uma doença rara na família e agora vai começar a pensar fora da Verdade. caixinha. Isso aí. E podem ligar para nós, a gente vai ajudar em todas as nossas possibilidades. Tem também um documentário que a gente lançou na Globoplay ano passado, 7 episódios sobre 7 doenças, um documentário completo. Está na Globoplay chamado Viver é Raro. Viver é raro. Aberto para todos, Globoplay gratuito. aberto. Viver é raro. Esse ano, em julho, vamos lançar mais 7 doenças, outras 7. É a nossa meta ter todo ano 7 a 8 doenças para poder conscientizar, para poder mostrar a jornada do paciente, para poder sensibilizar. E são todos traduzidos em inglês, em espanhol, então isso ajuda muito a conscientização que esses pacientes existem, são seres humanos, são brasileiros, precisam só de atenção, de oportunidade. Obrigado, Muito bom. Tony. Muito obrigada. Obrigado Até a a todos. próxima. Até a próxima.